Oi, galera do primeiro ano. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, tomando todas as medidas preventivas com responsabilidade, tá bom? E espero também que em breve a gente possa se encontrar e voltar à nossa vida cotidiana. Enquanto isso não acontece, nós vamos estar aqui fazendo nossas aulas online, tá bom? A nossa primeira aula vai ser Teoria da Endossimbiose, que é uma continuação do nosso capítulo 14, Origem da Vida. Então, a teoria da endossimbiose foi uma teoria proposta na década de 1980 por uma bióloga chamada de Lynn Margulis. Ela tenta explicar a origem de duas organelas, cloroplasto e mitocôndria, dentro de células eucarióticas. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas lá nos nossos assuntos da origem da vida, a gente viu que o primeiro ser vivo, a primeira célula a ser formada, provavelmente ela se formou através de reações químicas, né, de acordo com a teoria de Oparin-Haldane, numa sopa nutritiva, ou seja, num ambiente aquático como os oceanos, onde reações químicas aconteceram e permitiram que formassem aglomerados de proteínas, de moléculas orgânicas proteicas. Essas moléculas orgânicas, elas se juntaram e conseguiram incorporar um material genético, formando assim a primeira célula. Lembram das características dessa primeira célula? Então, a primeira célula é um primeiro organismo. Então, esse primeiro organismo, esse primeiro ser vivo era unicelular, formado por apenas uma célula, era heterótrofo, ou seja, não tinha capacidade de produzir seu próprio alimento, precisava de uma fonte externa de alimento para obter energia, e anaeróbico, ou seja, degradava matéria orgânica na ausência do oxigênio, porque naquela época não tinha a atmosfera, não tinha oxigênio naquela atmosfera primitiva, tá bom? Mas aí fica a dúvida, como a partir de uma célula procariótica, que é uma célula mais primitiva, sem membrana nuclear, né, sem a carioteca, sem aquelas organelas membranosas, somente com o ribossomo, a única organela era o ribossomo, como a partir de uma célula procariótica, desculpe, surge a célula eucariótica. É isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então aqui, ó, uma célula procariótica, tá bom? Com seu material genético, com sua membrana plasmática, com o seu citoplasma, ela cresce de tamanho na história evolutiva e começa a acontecer invaginações na sua membrana plasmática. O que consiste em invaginações? É o que? A invaginar, ó, colocar a membrana plasmática para dentro. Então começa a formar uma série de compartimentos membranosos dentro dessa célula procariótica ancestral, formando assim as organelas membranosas. Quais organelas membranosas? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, todas essas organelas que caracterizam uma célula eucariótica. Além disso, essa invaginação da membrana plasmática permitiu que ocorresse o quê? O envoltório nuclear, a membrana nuclear, ou seja, uma membrana que tivesse ali circundando o núcleo, né? Que tivesse circundando o material genético, colocando esse material genético em uma região delimitada, que na célula eucariótica a gente começa a chamar de núcleo, tá bom? A partir daqui, a gente tem uma célula eucariótica em formação, uma célula eucariótica primitiva, porque a gente não tem, por exemplo, organelas muito importantes para uma célula eucariótica, como organelas cloroplastos e mitocôndrias. Então, a partir dessa etapa aqui, ó, nessa imagem na história evolutiva, é que começa a teoria da endossimbiose, ou seja, a origem de organelas como cloroplasto e mitocôndria dentro dessa célula eucariótica primitiva, em formação. Então, Liz Margulis, ela acredita o quê? Que como essa célula ela tinha a capacidade de fagocitar, né, o seu alimento, e procariontes aeróbicos heterotróficos e procariontes fotossintetizantes ficavam livres no ambiente, o que acontecia? Essa célula começou a englobar essas estruturas. Quando englobou um procarionte aeróbico, já quando conseguia degradar a matéria orgânica na presença do oxigênio, heterotrófico, mas não produzia o seu próprio alimento. Quando ela conseguiu englobar essa estrutura deu origem ao quê? Ao
a mitocôndria dentro dessa célula, tá bom? Ó a mitocôndria aqui, ó, deu origem à mitocôndria dessa célula, formando agora uma célula eucariótica heterotrófica. Não é mais uma célula eucariótica em formação, já é uma célula eucariótica heterotrófica. Eucariótica por quê? Porque tem as organelas membranosas, tem o envoltório nuclear e tem a mitocôndria, por exemplo. E por que heterotrófica? Porque não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá bom? Era muito vantajoso você englobar, né, no caso a célula eucariótica primitiva, englobar um ser procarionte aeróbico heterotrófico, porque esse ser, que depois deu origem à mitocôndria, tinha a capacidade de produzir uma grande quantidade de ATP, de energia. E por isso que ó, a teoria da endossimbiose, ou seja, colocar para dentro, né, um organismo, no caso a mitocôndria, que deu origem à mitocôndria, né, colocar esse organismo e viver em simbiose com esse organismo. Então, colocar uma mitocôndria aqui para dentro, colocar um procarionte aeróbico heterotrófico dentro dessa célula primitiva é bom tanto para a célula que fagocitou esse organismo, quanto para esse procarionte aeróbico heterotrófico. Tá bom? Quando engloba tanto o procarionte aeróbico heterotrófico, que deu origem à mitocôndria, e essa célula também consegue englobar plastos, como por exemplo os cloroplastos, que eram procariontes fotossintetizantes, já tinha capacidade de produzir o seu próprio alimento, né, através da energia solar. Começa a formar então o que? O eucarionte, uma célula eucariótica autotrófica. Eucariótica por quê? Porque vai ter todas as membranas, né, as organelas membranosas, vai ter o envoltório nuclear e, além disso, vai ter cloroplasto e mitocôndria. E autotrófico por quê? Autótrofo por quê? Porque além, da mitocôndria, por ser eucarionte, vai ter o quê? O cloroplasto, tá bom? Vai ter o cloroplasto e aí vai ter a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por exemplo, as células vegetais, né? Que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento devido à presença de organelas como o cloroplasto. Beleza, gente? Vejam direitinho o esquema, com calma, e vocês vão... E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que vocês vão entender, tá bom? Então, quais são as evidências, né, dessa teoria, né, que comprovam essa teoria? Então, as evidências aqui, tanto o cloroplasto como a mitocôndria, aqui na imagem eu coloquei a mitocôndria, tem dupla membrana. Então, a membrana que já era da célula procariótica primitiva, mais a membrana da célula eucariótica que, a fagocitou. Então, dupla membrana, tá bom? A autoduplicação tem capacidade de se duplicar, tem o seu próprio material genético, tá bom? Que realiza funções independentes do material genético da célula eucariótica, e o material genético é circular, o material genético que está dentro da mitocôndria e do cloroplasto, que é um material genético semelhante das células procarióticas, tá bom? Tem também a presença de ribossomos procariontes, ribossomos presentes em células procarióticas, então o que, mostra, evidencia que esses eucariontes primitivos englobaram, fagocitaram essas células procarióticas que deram origem a mitocôndrias e cloroplastos. Além disso, essas mitocôndrias e cloroplastos têm um tamanho semelhante ao das bactérias, tá bom? Para consolidar essa explicação, eu trouxe aqui 2 exercícios tranquilos para vocês, para a gente fazer junto, tá bom? Então, cientistas propõem a hipótese de que certas organelas celulares originaram-se de organismos que há mais de 1 milhão de anos passaram a viver simbioticamente com eucariotos antigos. Apoiam-se no fato de que essas organelas possuem DNA próprio, semelhante às das bactérias, podendo se autoduplicar. Essas organelas são o quê? Quem são essas organelas? Né, que foram englobadas por um eucarioto antigo? Mitocôndrias e cloroplastos. Tá bom, B. E essa questãozinha também, vocês que estão aqui assistindo, vocês podem fazer no módulo, no caderno, tá bom? Anotar, se quiserem direitinho, e botar a resposta certa lá no caderno. A teoria da endossimbiose lançou as bases para a compreensão da evolução das células eucarióticas no século XIX, sendo seguida nos anos de 1980 pelos trabalhos realizados por Lynn Margulis, que ditaram maior credibilidade a essa teoria.
Com relação à teoria da endossimbiose, pode-se inferir as invaginações citoplasmáticas que resultaram na formação do retículo endoplasmático e complexo de Golgi foram resultantes de processo de endossimbiose celular. Não, 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 não. Invaginações da membrana plasmática formou retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mas os processos resultantes da endossimbiose celular foi a adesão de duas organelas, tá? Mitocôndrias e cloroplastos, que eram seres procariontes primitivos e depois se transformaram em organelas, cloroplastos e mitocôndria, tá bom? B. As mitocôndrias originaram-se de bactérias anaeróbicas de vida livre, engolfadas, ou seja, fagocitadas por células procarióticas capazes de metabolizar o oxigênio. Essa resposta, essa alternativa, ou vocês precisam prestar bem atenção, senão vocês se confundem. As mitocôndrias originam-se de bactérias aeróbicas, certo? Que tinham capacidade de quebrar matéria orgânica na presença do oxigênio. Eram de vida livres, foram sim fagocitadas por células eucarióticas primitivas que não tinham a capacidade de sintetizar esse oxigênio. Começou a ter a capacidade de metabolizar o oxigênio a partir do momento que fagocitou essas células procarióticas aeróbicas que se transformaram nas mitocôndrias. C. Os cloroplastos originam-se de células procarióticas fotossintetizantes que foram englobadas por células maiores e retidas em seu citoplasma. Perfeito, resposta correta. Então, as células procarióticas fotossintetizantes de vida livre, né, que produziam seu próprio alimento que estava ali no ambiente, foram fagocitadas por células eucarióticas primitivas e os cloroplastos, então, ficaram aderidos, retidos ao citoplasma dessas células eucarióticas primitivas, formando, assim, uma célula eucariótica propriamente dita, com um cloroplasto já na sua estrutura, tá? Então, essa resposta C está correta. D. Células primitivas foram fagocitadas, belezas, e mantiveram-se aprisionadas no interior de lisossomos, contribuindo para o processo de digestão intracelular. Não, mantiveram-se aprisionadas dentro do citoplasma das células eucarióticas primitivas e depois, para depois se transformar em mitocôndrias e cloroplastos. Células eucarióticas primitivas formavam conglomerados similares a colônias, favorecendo a geração e obtenção de energia celular por meio da endocitose de nutrientes. Não, as células eucarióticas primitivas, elas só conseguiam obter energia celular por meio da quebra de nutrientes na presença de oxigênio, quando foi possibilitada a ela essa fagocitose de células procarióticas aeróbicas que deram origem às mitocôndrias. Galera, a nossa aula de teoria da endossimbiótica, eu queria falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, sabe? Alguns já sabem como entrar em contato comigo, já tem redes sociais e tal, mas eu estou disponível no portal para vocês tirarem qualquer dúvida, tá bom? Assistam uma vez, assistam duas vezes, leiam o módulo para vocês consolidarem esse conhecimento, tá bom? Beijão, até a nossa próxima aula.